Cada fase da vida da mulher necessita de recomendações e cuidados específicos. A dor é uma experiência sensorial ou emocional e que ocorre em diferentes intensidades. Elas podem ter várias origens e podem até se prolongar por anos. E sem um diagnóstico correto, acarreta numa má qualidade de vida. Ninguém merece viver com dor, né, minha gente? Essa coisa de que acostuma a viver com dor, isso aí não tá certo não, tá? Você sabia que a principal queixa de dor das mulheres é a cólica menstrual? 75% das mulheres são afetadas por ela. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui na nossa casa a anestesiologista e especialista em dor e acupuntura, a doutora Jamile Pereira. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. É verdade isso da cólica, doutora? É verdade, né? Então as meninas logo nos primeiros ciclos, né? Nos primeiros ciclos ali, naquele período ali, hoje em dia está de 10 até os 14 anos, mais ou menos, as meninas já sofrem de cólica. Isso acompanha por muitos longos anos até a menopausa, né? Então até os 50 anos. Os primeiros ciclos tendem a ser mais dolorosos e é algo que é uma queixa muito comum da mulher. Então temos algumas doenças, eu fico feliz de trazer para cá, falar sobre dor na mulher, né? Algo que a gente sempre comenta, porque nós mulheres sofremos mais de dores. Nós, no nosso decorrer aí, como você falou, né, nas fases da nossa vida, então a gente está dando um exemplo daquele lá, uma menininha de 10 anos, outro dia uma amiga minha estava falando assim, Jamile, minha filha de 10 anos está com enxaqueca. Eu falei, nossa, enxaqueca. Então, parece tão cedo, né? Exatamente, tem enxaqueca associada ao ciclo menstrual, né? Então as cólicas, as dores de cabeça, as dores lombares acompanham a mulher, então fazem sofrer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Tentar dar uma explicada, orientada e ver o que nós mulheres podemos fazer com isso, né? E você vai entender também que é comum, porque às vezes a gente fala, eu não quero nem reclamar de dor, porque parece que eu reclamo sempre da mesma coisa. Exatamente. Mas é comum, geralmente nós teremos dores bem parecidas, né? E isso é muito interessante que você falou, Abi. A gente tem um trabalho que mostra que as mulheres são menos tratadas quando vão com queixa de dor no pronto-socorro. Olha que absurdo. Então, quando um homem procura, falando estou com dor, eles são mais medicados, dão mais medicações para eles. E isso é um trabalho que não é brasileiro, é um trabalho inclusive de fora. Então nós mulheres as pessoas já pressupõem que a gente já tem aquela dorzinha, elas já estão mais tolerantes, elas já queixam mais de dor. E isso é um absurdo. Então a gente precisa conhecer o nosso corpo, a gente precisa entender quais são as dores mais comuns. Dentro dessas dores, a enxaqueca, né? A gente vai falar então de dor de cabeça. Tá. A dor de cabeça, ela pode ser do tipo tensional e o tipo enxaqueca. Elas têm características diferentes. Aquela tensional é aquela do fim do dia, aquela que você trabalhou, ela dá geralmente dos dois lados. Ela é uma dor de cabeça que às vezes você até consegue fazer suas coisas, mas ela tá ali incomodando. A enxaqueca não, a enxaqueca ela geralmente tem períodos de ataque, ela tem muita sensibilidade à luz. Então aquela que você não consegue abrir o olho, ela pode vir acompanhada de alguns sintomas antes de ter a dor, é como se fosse um aviso. Ela avisa. Ela avisa. Então tem gente que tem enjoo, tem gente que vê pontinhos brilhantes, então que a gente chama de aura. Então a enxaqueca, que é tão comum e ela é mais comum nas mulheres do que nos homens, né? Elas são bem dessa característica. Essas duas são as mais comuns. Existem muitos tipos, mas essas duas são as mais comuns. E a gente pergunta, que geralmente as pessoas vêm com a queixa, mas o que eu posso fazer com isso, né? Porque às vezes a gente não quer ficar tomando muito remédio. Só que a enxaqueca, por exemplo, eu tenho. E quando ela me dá o aviso, às vezes eu já tomo antes. Para ela não piorar tanto na hora que ela vem, né? Mas é tão ruim. É tão ruim. Então, o que a gente tem o tratamento da enxaqueca preventivo. Então, se você tem muitas crises no decorrer de um mês, a gente pode medicar preventivamente para você evitar ter essas crises. Não só, tipo, ela me avisou, já tomo o remédio antes. Não, tomar uma medicação contínua por um tempo determinado indicado pelo médico para você diminuir essas crises, né? É uma profilaxia que a gente chama, né? A gente também orienta as mulheres a, nesse momento que vem a dor da enxaqueca, procurar um canto mais escuro, tentar não ficar com muito barulho, né? Isso ajuda a reduzir a intensidade da dor, né? E às vezes passar com mais frequência. Uma coisa interessante é compressa gelada. Algumas mulheres falam que
aqui assim, bem na região da nuca, ela também, tanto na dor tensional quanto na enxaqueca. E a gente vê que eu sempre acrescento, né, sobre a acupuntura e as outras técnicas que não são só medicamentosas. Então, eu acho que a gente, como médico, a gente tem que ter essa visão ampla, não só medicamento, não só aquela coisa, o paciente chega, você fala, não, toma aqui e pronto, é isso. Né? E a gente dá opção para o paciente, porque tem pacientes que têm efeitos colaterais com medicações. Tem pacientes que a gente tem que orientar a não abusar de medicamentos, não fazer uso, a automedicação excessiva, né? Eu sempre falo que tem aquela enxaqueca que é por abuso de medicamentos. Você acaba provocando. Provocando a dor. Então, é interessante observar isso. Então, a gente aqui dentro da acupuntura, a gente tem alguns pontos. Legal. Né? Pontos que a gente pode fazer que seriam para dor. Mas, como às vezes não tem agulha, você não tem um médico, eu gostaria assim, de ensinar alguns pontos que as pessoas podem fazer no momento. Na tensional, que é aquele momento que você está percebendo, você está aquele dia super puxado, você está percebendo porque quais são os fatores de risco para ter? Estresse, né? Falta de sono, sono excessivo, água, exatamente, comer muito, né? Ou espaçar muito as alimentações. Então, às vezes, você já percebe, então você pode fazer algumas estratégias. Uma delas é tentar ir para esse ambiente, tentar manter, né, respirar um pouquinho, ficar naquela... E tem alguns pontos. Esse pontinho aqui, bem no meio do olho, aqui, é um pontinho, se você apertar aqui, aperta aqui, abre, ó. Ele é até um pouquinho dolorido, bem forte. Mesmo. Assim, um pouquinho aqui, um pouquinho mais embaixo. Ele é bem aqui, ó. Isso, bem apertado, ele é um pouquinho dolorido. Você aperta, faz ponto forte, pode fazer movimentos circulares bem curtinhos. Quando faz circular, você vai sentir. Exatamente, você sente por uns 20 segundos. Conta, 1, 2, 3. E você repete isso umas 3 vezes, 4. Bem, pode apertar, fazer uma pressão mesmo. Tá. Aqui. Tem um ponto no topo da cabeça, a parte mais alta. Também é um pontinho dolorido. Toca aqui, assim, bem na parte mais alta, assim, da sua cabeça, mais pra frente um pouquinho. Isso. Bem ele no bem no meião da cabeça. Também é um ponto interessante. Tem aqui no meio dos dedos. Você abre, faz aquela posição de pinça. Fica aqui um pontinho mais altinho, aqui, como se fosse no meio da dobrinha. Você pode apertar ele, assim, com a outra mão, assim, fazendo assim, assim, por dentro. Por dentro. Isso, abre a mão aqui, assim, assim. Aqui, abre aqui, aí você vem. Olha como dói. Ui! É um ponto um pouquinho... Entendi! Entendeu? É um pontinho dolorido. Que legal! Que ele causa, exatamente, é um pontinho interessante que às vezes se você vai apertando no decorrer do dia, você dá esse... E ele é bom também para crises de enxaqueca, né? Se você não tem a opção. Dentre as outras dores, né, a gente tem a dor lombar, a lombalgia, que a gente já veio aqui tantas vezes falar de dor lombar, que acomete muitos. E aí eu queria falar da importância também de você melhorar as posições, evitar ficar numa mesma posição, então levantar, esticar. O nosso corpo foi feito para estar em movimento. Então, sempre que puder, levante, alongar assim que acorda o dia. É muito bom. Assim que você acordar, você fazer movimentos de alongamento. Abraça um pouquinho a perna, estica, que a gente sempre vem estimulando, né? Atividades físicas. Que ajuda muito. Ajuda muito em todas as dores, tanto nas enxaquecas, nas dores lombares, né? E nas dores tensionais. As dores tensionais, as dores que chamam dores, o nome médico é termos músculo-esquelético, de músculo, né, e de parte óssea, músculo-esqueléticos. Essas dores acometem muito as mulheres. E quais são os pontos mais comuns? Aqui? Nossa, eu tenho muita aí. Exatamente, né? Então, aqui nessa parte, na região de trás, sabe a escápula que a gente tem aqui, aquelas asinhas, as asinhas? Tem um pontinho ali bem no meio que são pontos muito dolorosos. Na região do bumbum. É outra área que às vezes as mulheres vêm com queixa, tô com dor no quadril, tô com dor na coluna, e às vezes são pontos tensionais na região do bumbum, né? E aí, para isso também, além de compressas quentes, mas essas dores de músculo, essas dores que a gente vem aqui, aperta e dói, sabe essa sensação de você falar, eu sinto que tá... Compressas quentes são muito boas. Então, você esquenta um pouquinho, uma compressa pode ser, ou um paninho mais quentinho, e deixa nessa região. O calor, ele tende a relaxar a musculatura. Existem alguns patches, adesivos também, que você pode colar. Então, ele faz esse relaxamento da musculatura. E dentro das práticas, a gente tem a ventosa também, por exemplo. Muito legal. O que é a ventosa, doutora? Vamos explicar para o pessoal de casa. A ventosa, você promove aqui um copo de vidro, mas pode ser de outras características, você promove uma sucção em uma determinada área. Então, vamos simular aqui. Pode ser o seu braço mesmo. Então, a gente coloca aqui numa área que tem bastante. Eu aspiro. Aqui, isso. Bem assim, exatamente. Deixa eu botar numa área mais aqui.
Aí, a gente aspira. Ela promove aumento do fluxo sanguíneo nessa região. Aqui, tá vendo? Ela começa a ficar com uma cor mais aquecida e promove em áreas de contratura musculares esse relaxamento. Então, ela é muito interessante. Ela tem outras práticas da medicina chinesa também, mas ela é interessante para as contraturas musculares, né? De você promover. Muitos atletas utilizam, muitas pessoas como tratamento podem utilizar. São opções não medicamentosas que a gente também pode associar. Mas, como a grande lição é isso, a gente entender o nosso corpo, perceber que a mulher sofre mais de dores mesmo e aceitar isso e não minimizar o que a gente está sentindo, não aceitar como normal. Você sempre tem aquele slogan, né? Sentir dor não é normal, né? E a gente tentar criar estratégias, nem sempre é da forma mais fácil que a gente quer, tomando remédio e achando que isso vai ficar por muito tempo. E sim mudando estratégias de vida, né? Praticando mais atividades, calçando, em vez de carro, bota um tênisinho, caminha um pouquinho mais, sobe alguns degraus de escada, estica o corpo, relaxa, tenta diminuir, reduzir o estresse nessa vida louca que a gente vive, né? Pra gente também ter o nosso corpo aí por muito tempo, né? E, doutora, é possível a gente ter, por exemplo, sempre umas bolinhas no corpo de tensão mesmo e elas não irem embora? Tipo assim, vira e mexe, ela tá ali de novo? Isso é comum? É comum, muito comum. Essas são as dores miofaciais, são as dores de contratura. Então, tem a fáscia e tem o músculo. Eles se contraem e eles fazem exatamente essas bolinhas. Às vezes, a gente consegue desfazer essa bolinha com várias estratégias. A gente pode fazer infiltração. Então, eu posso ir com uma agulha, colocar a medicação nessa e ela distrai. Ou então, a gente pode fazer agulhamento a seco, onde a gente pega uma agulha semelhante à agulha de acupuntura, a gente sente o pontinho e ele vai se desfazer. Para ele refazer, é porque movimentos errados, às vezes ele pode se refazer, você desfaz e ele pode se refazer, e geralmente ele refaz em lugares muito parecidos, né? Então, essas contraturas nem todas são dolorosas, tem pessoas que têm, nem percebe, e aí você vê e você fala, nem todas são dolorosas, mas a maioria é dolorosa. Então, é comum, muito comum, muitas pessoas às vezes nem sabem que estão com elas, então os pacientes chegam, tô com muita dor, doutor, aqui, e quando você vai, ela fala, nossa, que mão mágica é essa que você aperta, e é justamente para a gente saber que a gente tem grupamentos musculares, então a gente já entende. Às vezes a gente tem dores referidas, o paciente chega aqui, mas quando a gente sabe que é próximo da torácica, por exemplo, porque a dor você sente ali do outro lado. Então, é muito comum, sim, fazer esses pontos dolorosos, né? E isso é interessante que você falou, das dores, de repente, se achar que era um lugar e ir para o outro, porque, por exemplo, aqui, né, na cervical, às vezes, quando faz, eu tenho muitas dores, parece que tá dando na minha cabeça, parece que vai fincando a cabeça. Tem a ver, doutor, uma coisa com a outra? Tem. A gente, por exemplo, tem os músculos aqui, o esternocleido, né, o escaleno, são grandes musculaturas que eles pegam aqui no pescoço. Eles geralmente se inserem aqui próximo da base, aqui do nosso crânio, e vão até a região aqui de clavícula, aqui nessa região. Então, quando eles estão contracturados, eles doem todo esse trajeto. Então, eles simulam, sim, muitas contraturas dão dor de cabeça. E o paciente fala, é uma dor aqui, ó, bem aqui embaixo, que às vezes irradia. Nessa região daqui fica dolorido. Tem pacientes que tocam assim, então, por exemplo, tinha uma paciente que ela vinha para fazer as infiltrações ou agulhamento, justamente porque ela fazia contraturas na região de crânio aqui, né, nessa musculatura daqui, e ficava muito bem por muito tempo, né. Quando a gente faz esses tratamentos sintomáticos, né, eles têm um efeito maior do que uma medicação, por exemplo, que você toma uma medicação analgésica simples, né, elas às vezes agem por quê? 6 horas, 4 horas. Às vezes, esse tratamento, eles duram uma semana, 3 dias, 4 dias. E o que eu falo para os pacientes? Nesse momento que você está sem dor, que você conseguiu tratar, é o momento de você agir. É de você estimular sua musculatura, de você mudar comportamento, de você se alongar mais, porque aí sim você vai acumular o benefício, né, do tratamento, né? E doutora, a ventosa, quando ela fica bem roxinho, significa o quê? Que é a parte mais inflamada ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Geralmente, as áreas que estão mais, assim, inflamadas, elas tendem a ficar com roxo, mas não significa que quanto mais roxo, melhor. Tem paciente que fala, doutora, me deixa toda roxa. Não, isso não significa. Ela não é necessariamente quanto mais roxo. Até tem que tomar um certo cuidado, né, profissional, porque não pode ficar excessivamente, porque pode ter lesão em pele, né?
sofrimento. Então, assim, não necessariamente significa que a gente tem o tempo, a gente observa como está a pele e aí sim a gente escolhe. Então, não necessariamente quanto mais roxo, melhor, né? Boa, doutora, boa. Agora, eu vou te falar, aqui eu fiquei sentindo, parece que eu tô sentindo até agora. Desculpa, Ave. Maravilhoso. Eu acho que eu fazia errado, eu fazia do contrário, do jeito que eu tava fazendo você aqui. pega aqui, ó, esse movimento, assim, você pode fazer até dos dois. Maravilhoso. E aí é um pontinho que às vezes você tá no seu dia a dia fazendo, são pequenas mudanças, sabe? Que você tá ali naquela cabeça ali pensando mil coisas, você fala assim, ó, deixa eu parar um pouquinho, e aí você já volta aí para o que você tinha que fazer de uma forma mais tranquila, né? Adorei, minha gente. Muito bom. Você aproveita, segue a doutora na internet. Também vou passar o telefone, é o 11 97 230 8525, @anestesia e dor. Também. Beijo, muito Tchau, obrigada. Prazer sempre.